O Tecendo Histórias, ele está vivenciando uma nova fase. Continuamos acreditando no poder da escuta, mas agora nós estamos abrindo um espaço para diferentes formas de dor, coragem e reconstrução. Toda mulher carrega uma história que ela merece ser contada. História de perdas, de recomeço, de maternidade, de luta, principalmente de superação. Eu sou a Nura e te convido a ouvir a história de hoje com o coração aberto. Talvez você encontre nela uma resposta de acolhimento ou simplesmente a certeza de que você não está sozinha. Hoje, tecendo histórias desse episódio, está a Edna, uma mulher que viveu uma das piores dores que uma mãe pode passar. A Edna é mãe de 3 filhos. O Matheus é o caçula. Ele nasceu com uma doença genética, uma doença rara. Ele conviveu fisicamente com essa família por 9 anos e hoje ela vem partilhar com a gente um pouco dessa vivência. Olá, Isso mesmo. Edna. Olá, é isso mesmo. Eu vim compartilhar, acalmar o coração das pessoas, porque uma dor compartilhada dói menos e não é fácil, né, receber diagnósticos, não é fácil uma trajetória e não é fácil uma perca. Mas, em relação às percas, ainda tem aquele que eu não sou egoísta, né, então Deus acalma nosso coração todos os dias. Edna, o Matheus, né, o seu filho, ele nasceu com uma doença rara, certo? Como que foi esse diagnóstico? Logo que ele nasceu, você teve essa notícia? Como que foi esse passar? O Mateus, ele nasceu diferente, o rostinho diferente, a fisionomia dele era diferente, né. E, assim, quando ele nasceu eu não vi ele, fui ver ele uns 10 horas da noite. Os médicos, antes de eu conhecer ele, o médico falou assim: "Olha, o Mateus é diferente, o rostinho é diferente, não sabemos o que ele tem, mas, assim", me apresentou o Mateus. E realmente, ele é diferente dos meus outros filhos, o rostinho era mais fino, sabe. Mas é uma criança normal, então, assim, quando se fala diferente, você vê outras situações que realmente ali para mim ele é uma criança normal, né, Uhum. mas que veio sim com uma alteração genética, que veio sim com limitações, que veio com um propósito. Eu creio que o Mateus veio para minha família, para minha casa, para o meu lar com um propósito, isso que ele veio fazer na nossa casa. Uhum. E foi com a permissão de Deus, né. Eu creio que Deus achou que, ele teve certeza que com a alteração do Mateus, com a situação que ele ia passar, ele mandou para nós amarmos ele mais que tudo. Como que você lidou com isso? Você ficou assustada? Como ficou o seu coração, assim, de mãe? Você falou assim: "Meu Deus, por que comigo, com a minha família?" Você chegou a questionar Com Deus? certeza, né. Por que comigo, né? Eu tive 2 filhos normais, 2 filhos sadios, né. Com certeza a gente faz de primeiro momento sim, o porquê, né. E logo assim, eu creio que não foi muito questionado, foi muito agraciado ele, né, porque ele veio com esse propósito, então assim, eu já sabia que Deus tinha um propósito na nossa vida quando ele entregou o Mateus para nós, sabe. Então assim, em vez de eu ficar questionando, eu tenho que sentar, dar uma qualidade de vida. Exato. Foi o que tanto eu e o meu esposo, né, na época nós pensamos em dar uma qualidade de vida para ele. O tempo que ele fosse ficar, a gente não sabia, porque era tudo novo, tudo muito recente, né, para nós. Então assim, abandonamos os porquês e vamos pensar numa qualidade de vida para ele. Uhum. Que foi o acolhimento da família, num geral? Como que foi ao receber essa criança com uma alteração genética? Ele era pequeno, sabe. Uhum. Mas aparentemente você olhar, é uma criança normal, que tem braço, que tem perna, que pensa, sabe essas Sim. coisas assim? Então assim, não tinha tanta mas sim, a minha família, sabe, os meus pais, os meus irmãos, nossa, acolheram ele, acho Super que bem. super bem, a família do meu esposo também, acolheram ele, né, porque esse momento ele precisava só de acolhimento.
Mas os primeiros exames mostrava que ele era uma criança normal, né, fizemos 2 exames que é o que se chama carióptico na época, né, deu uma criança normal sem alteração nenhuma, e os médicos pediram um novo exame, refizemos um novo exame, no exame veio uma criança normal. Mas assim, mas a gente sabia Que tinha que alguma tinha coisa ali. alguma coisa por trás daquela situação, né. Foi quando procuramos um especialista, uma geneticista na época, ela falou: "Precisa fazer um exame mais detalhado para saber, né, até que ponto tem essa alteração, o que que o Matheus tem", porque ele era diferente. Aí foi quando fizemos o exame, porque foi para São Paulo, de São Paulo foi para fora do Brasil, e quando voltou de 60 dias depois veio, né, que era uma alteração genética, um cromossomo o braço longo do 17 foi para o 10 e um pequeno pedaço do 10 foi para o 17. Tudo muito novo, não tem na época quando ele nasceu não tinha ninguém com Nenhum essa caso. alteração, nenhum caso registrado, nenhum caso catalogado, então assim, ficamos meio sem saber. Aí falaram: "Ai, pode ser do pai, pode ser da mãe, sabe?". Sim. Refizemos, mandamos outra coleta e mandamos os Não existia nossos um tratamento, né, Edna, não. existia só uma forma de você dar a melhor qualidade de Só uma vida para forma ele. só a forma de qualidade de vida. Se ele ia andar, se ele ia falar, se ele ia ter uma vida, até que Ninguém ponto, sabia. ninguém sabia, porque era tudo novo. Aí o pessoal mandaram uma mensagem: "Olha, vamos estudar o Mateus". Aí eu pensei, conversei com meu esposo na época: "Estudar o quê? O que que nós vamos estudar?". "Não tenho o que estudar", então assim, vamos viver, né. Eu vou viver hoje o hoje, amanhã o amanhã, e até quando Deus achar que a gente está fazendo o nosso melhor. E nisso o Mateus ficou com a gente 9 anos. 9 anos de dedicação, 9 anos de amor, 9 anos de superação. Os primeiros anos dele, ele foi uma criança, fazia todo o tratamento, fazia todo o acompanhamento, ficou 2 anos depois que ele saiu da maternidade, ficou 2 anos sem nenhum hospital, o leito de hospital, não ficou nada, né. Mas assim, com o passar do tempo ele acaba ficando mais debilitado, né. Sim. Começou a pegar pneumonia, vai e volta, ia para o hospital, mas assim, nada que fosse tão grave, né, nada que fosse Uhum. muito sério para nós na época, né. Com o passar dos anos foi para a escola, Que lindo, Edna. ele ficava no cotolengo, ficou um tempo no cotolengo, muita resistência do pessoal da assistência social do Para cotolengo. aceitarem? Para ele ir, eu não queria, porque eu não queria que ele fosse. Como que eu ia mandar meu filho pequenininho para um lugar, será que vão cuidar dele do jeito que eu cuido, do jeito que a minha mãe cuida, né. Mas assim, lá ele encontrou amor, lá ele Claro, encontrou carinho, lá ele socialização, é. encontrou um outro tipo de acolhimento, sabe. Sim, De lá ele foi para a escola, ele frequentou a escola por 2 anos, sabe. Então assim, ele vivenciou sim, experiências boas na vida dele, né. Mas aí, com o passar do tempo, 2019, ele adoeceu. Ele adoeceu e a gente não sabia, fomos para o hospital, ficamos uma semana, a médica falou assim: "Olha, Matheus está bem", liberou. Ficou 2 dias em casa, Matheus não comia, Matheus não comia, o Matheus não comia, o Matheus só perdendo peso, já era magrinho e só perdendo. Voltamos, aí ele foram fazer um exame, uma endoscopia e não fazia, não fazia, o esôfago dele fechou totalmente. Aí o Matheus ficamos nessa primeira internação 6 meses, com o Matheus na Santa Casa. Subia CTI, descia CTI, Matheus operou, Matheus fez cirurgia, Matheus retirou um pedaço do intestino, necrosou, tirou mais intestino. Matheus adquiriu uma tráqueo, Matheus adquiriu uma sonda. Quando ele era mais novo, que o médico falou assim: "Vamos pôr uma sonda no Mateus, vamos fazer uma gastro no Mateus", eu, achando que eu estava acertando, eu acho que eu errei, mas eu fiz acertando. com certeza. Como que eu iria colocar uma gastro no meu filho se ele come, sabe essa Sim, ilusão de mãe? uma Ele ignorância de come, conhecimento, você não tinha ele esse e conhecimento, ele né. come, ele bebe, sabe. Então Sim, assim, adquiriu uma gastro, adquiriu uma sonda de aspiração, adquiriu uma tráqueo, né, no CTI, e assim,
tudo que eu jamais imaginei passar, eu passei. E assim, teve parada cardíaca, sabe. Então assim, ele foi um carrossel, o Matheus foi um carrossel. E nessa vida toda, nessa primeira internação, uma vez uma enfermeira chegou e falou para mim: "A minha vontade era te bater em você, porque a minha era te dar uma surra". Por que Aí eu isso? olhei para ele e falei assim: "Mas eu não te conheço, como você vai bater numa pessoa que você não conhece, né? Porque você deixou o Matheus chegar a esse ponto". Aí eu falei: "Mas que ponto?". Tudo que eu fiz pensando na qualidade de vida para ele. Ele é muito magrinho. Aí eu falei assim: "Hã, por isso?". Aí ela foi percebendo que não, que nós éramos uma família que cuidava, que éramos Sim. uma família Ela pensou que você presente, poderia estar negligenciando. negligenciando alguma coisa. Aí quando ela viu os outros 2 filhos, Aí viu ela que não repensou tinha, no que ela tinha falado. repensou. Aí com o passar do tempo ela foi pediu desculpa e falou Claro, assim: "Eu pensei, julguei você sem te conhecer". Eu falei: "Mas as pessoas julgam, fazem. né, sem O conhecer tempo o inteiro. outro o tempo todo". Matheus foi para casa depois de 6 meses, ficou 1 mês em casa, aí voltou de novo para o hospital, aí foi. Ficamos 2019, trabalhava, eu trabalho, né, e assim, minha mãe me ajudou, minha mãe me ajuda até hoje, sabe, minha mãe foi meu porto seguro. Minha mãe cuidava dos meus filhos, minha mãe cuidava do meu esposo. Eu só via meus filhos de raspão meia hora, 40 A atenção minutos, voltou para o aí a Mateus nesse atenção momento e sua voltou, mãe foi que acolheu eles, sabe. Natal de 2019 eu passei no hospital, eles passaram com os meus pais, meu esposo ficou comigo até certo horário, né, e dezembro de 2019, dia 31 de dezembro nós saímos do hospital. Aí a doutora falou assim: "Eu vou te liberar". Eu falei: "Ai, graças a Deus". Aí passamos o ano novo em casa, passamos dia 31 em casa, né, e ficamos. E assim, 2019, 2020 foi mais tranquilo, sabe. Foi uma experiência não tão ruim. Matheus com a tráqueo era ruim, mas com a gastro ele engordou, sim, sabe. E você porque conseguia ele segurar conseguiria melhor, né, segurar melhor a a alimentação. alimentação. Então assim, o Matheus ele veio com esse propósito, né, de me ensinar a valorizar, um sorriso, me ensinar a valorizar o bater palma, que as pessoas não é tão automático, né. Meu filho nasceu, meu filho com 6 meses ele senta, meu filho com 6 meses ele bate palma, ele canta, ele fala, ele isso, e o Matheus não, né, o Matheus ele foi com o passar do tempo, ele começou a bater palma, ele adorava música, ele dançava, sabe. Matheus nunca falou nada, nenhuma Não era palavra, verbal. não era verbal. E você conseguia olhar para ele e descrever o sentimento, o que que ele estava pensando naquele momento, essa percepção de mãe. Você olhava assim: "Meu filho está querendo tal coisa, meu filho está falando que ele quer um edredomzinho em cima das perninhas dele". Ou que ele quer aquele brinquedo que ele gostava, ou aquele desenho que ele gostava, ele gostava muito de assistir desenho, gostava muito do Mickey, sabe. Nossa, Uhum. quando começava a tocar a música da abertura do Mickey, ele dançava, Vibrava. vibrava, sabe. Eh, gostava de assistir o UFC com o pai Olha dele. que bacana. Tem nem tamanho de gente que a gente Sim, mas brinca, né, mas ele gostava de assistir o UFC, gostava da uhum. música, então assim, a gente algumas coisas dava para visualizar. E outras não, eu não posso falar para você: "Olha, era 100% eu via o Matheus", não, eu não via, eu imaginava o que ele queria e ofertava, sabe. Mas assim, o que eu falo para as pessoas realmente, valoriza aquele pequeno, a pequena coisa na vida. Esses dias eu estava conversando com um colega e falando, né: "Vamos valorizar". Ela foi falar da filha que falava e que reclamando, eu falei: "Agradece que ela fala". Sabe, é o agradecer que ele fala demais, é o agradecer que ele corre demais, é o agradecer, porque eu preciso agradecer isso, porque eu, Edna, mãe do Matheus, o Matheus não fez, Que para muitas, que às vezes, para é um muito estorvo, para outras seria é ausência, ausência. ausência, sabe. Então assim, e o Matheus ele veio pro meu ser, ele trouxe coisas boas para mim, mostrar para as pessoas, o que eu posso fazer de melhor, sabe. É valorizar as pequenas coisas e eu mostro para todo mundo que é isso.
eu preciso valorizar. Eu tenho o Gabriel, né, que foi meu parceiro e carregava com o Matheus, marcava as fisioterapia, marcava o tratamento do Matheus no contraturno, para mim sempre ter alguém para carregar e cuidar do Matheus, né. E com o passar do tempo teve a Adriele também, né, que a Adriele é a do meio, e também ajudava com o Uhum. Matheus. Mas assim, a gente precisa valorizar as pequenas coisas. O mundo que eu vivo hoje é diferente. Eu valorizava tudo, acho que eu valorizava tudo menos as coisas pequenas, menos os meus filhos, e hoje não. Quem é a prioridade? O Matheus, ele se foi. Eu perdi o Matheus não está comigo. Mas eu tenho 2 para cuidar. Eu preciso cuidar de quem está, porque uma hora eu vou faltar, mas enquanto eu estiver, eu preciso fazer o que eu fiz pelo Matheus, fazer pelos outros 2 que estão. Tenho um esposo, eu preciso cuidar de quem está aqui, sabe, porque ele está num bom lugar. Ele está num lugar que eu acho que todo mundo sonha um dia ir. Você falar para mim: "Edna, você quer ir hoje?" Se Deus quiser me levar, ele pode me levar, porque eu acho que eu estou plantando o meu melhor para ir com ele. Mas se ele quiser permitir que eu fique, mas que eu mostre para as pessoas que eu preciso valorizar as pequenas coisas, sabe. Sim. Porque é isso que o Mateus trouxe. E não só para minha família, para os meus pais, para a família do meu esposo, para os amigos próximos. Mateus ligava para as pessoas sem falar nada. Quando a pessoa Mateus ligava, a pessoa já sabia que era ele, conversava com ele, sabendo que era ele. Então, assim, ele mostrou, ele amou as pessoas, e tem pessoas que ainda hoje falam assim: "O Mate eu sinto saudade do sorriso do Mateus". Uhum. E quando a gente fala é isso, sabe, é Sim, valorizar a pequenas coisas, é valorizar essa situação. E o Mateus ele veio com um propósito. Claro, quando eu falo para você, eu sou muito serena, sabe. Eu não vou falar para você que me arrependo de algumas coisas, com certeza, de decisões que eu tomei, sem sombra de dúvida. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente, mas tudo o que eu fiz pensando no Matheus, eu fiz acertando, com certeza. eh, tentando acertar, sabe. Mas assim, faria diferente? Faria. Amaria mais, beijaria mais. Abraçaria mais, porque o último abraço que eu tive dele, ele não estava mais vivo. O último abraço que eu estive com ele, que eu amei, sabe? Então, Sim. assim, as pessoas tinham que se abraçar mais, se amar mais, falar para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe: "Ama-se, abraça-se hoje, porque hoje eu tenho, Amanhã não se sabe. amanhã eu não sei". Então, assim, me arrependo de não ter abraçado mais, ficado mais mesmo sendo ele não estava ali, mas eu deveria ter ficado mais. Hoje só me arrependo disso, Uhum. com relação ao Matheus, eu deveria ter ficado mais. Ô Edna, se você pudesse voltar no tempo, e você tá lá naquela noite, no dia 8 de novembro, no hospital, né, ao lado do seu filho, o que que você falaria para ele? O que eu falei, que eu amava e que eu estava ali do lado dele sempre. Porque ele sabia que eu estava ali, ele me procurava, ele sabia que eu nunca ia deixar ele. Ele sabia que ele era a parte mais Importante da sua importante vida. da minha vida, é porque ele precisava de mim. Ele Uhum. precisava, então assim, que eu estaria ali do lado dele igual Você eu sempre estive, falava isso para ele? sempre falava. Eu sempre falava para ele que ele estava, que ele era nosso amor, sabe, então assim, ele sabia que ele era amado. E o que você falaria para você, para afagar o seu coração, se você estivesse no hospital naquela noite, no dia 8 de novembro? Eu acho que eu não deixaria ele ter ido. Eu pediria para Deus não deixar ele ter ido. Pedir para Deus deixar ele mais um pouquinho, mas aí vem aquela outra questão, né, e o meu egoísmo, né. Sim, Mas assim, eu acho que eu pedia para Deus deixar ele mais um pouquinho. Eu sei que ele estava em sofrimento, eu sim. sei que ele não precisava, porque eu cuidaria, mas ele não precisava mais, acho que eu
Deveria ter pedido para ficar mais um pouquinho só mais um pouquinho, precisava só disso. Edna, e que mensagem você gostaria de deixar às mães que têm os filhos, né, com essa atipicidade, as mães atípicas, e o que você gostaria de mostrar e falar para elas, dar uma força, encorajá-las? É muito difícil, eu me coloco em todas as situações, mas assim, eu mãe do Mateus, eu aceitei ele de primeiro momento, eu amei ele de primeiro momento e eu cuidei dele de primeiro momento. É fácil aceitar? Não é fácil, mas se eu não aceitar o meu filho como ele é, como que a sociedade vai aceitar ele? Então, sabe, primeiro tem que ser eu, família, eu, mãe, aceitar e fazer o melhor por ele. Porque eu sou egoísta, Sim, muita mãe é egoísta. Muita mãe acha que aquela situação é o centro das atenções. Eu não sei a situação do outro, eu não sei a dor do outro. A gente fala das mães atípicas, essa mãe que tem o filho normal, qual é o sofrimento dela? porque todas têm. Porque todas têm, você entendeu? Claro que vem limitações diferentes, mas todas têm. Então assim, primeiro aceitar, não é fácil, mas eu preciso aceitar e dar uma qualidade de vida, até quando ele estiver 10, 15, 20, 30 anos, 40, independente, eu preciso fazer essa aceitação. E eu achei lindo dessa sua história, essa aceitação de primeira, né, porque sabemos que tem mulheres que fica na negação por muito tempo, né. Por exemplo, se você tivesse na negação, quando tivesse saído aquele exame, que lá consta que era uma Normal. criança normal, você poderia brigar com o mundo e falar: "Não, meu filho é normal, o exame fez é normal", mas você percebia, você tinha essa percepção lá no fundo. Mas a mãe, quando ela tá na negação, ela fica ali, tipo: "Eu sei", lá no fundo ela sabe, mas ela quer falar para a sociedade que não, que ela tem um porque ali existe nas entranhas ali dela, existem a negação, a vergonha, porque sabe que perante a sociedade existe um preconceito sobre isso, que o filho vai sofrer não só o preconceito, como a questão de tudo ali, né, de logística. Você teve como conduzir ele para uma escola, mas e as mães que não conseguem e tem que ir de ônibus, por exemplo, como eu sempre passo por Uhum. aqui e vejo as mãezinhas de ônibus levando os filhos, né, cadeirantes, que deve ser muito complicado também, a vergonha. Tem uma mãe que me falou que o ônibus não parava para ela, porque demorava muito e ele tinha horário para chegar até no né, no Aham. terminal. Então pensa quantas dificuldades essas mães também passam. Sim. E eu vejo essa sua naturalidade, essa leveza que você traz, eu achei muito bonito, assim, sabe. E eu quero te parabenizar por isso, Obrigada. porque o luto eu acho que você nunca vai ser superado um luto, né. Você vai conseguir ressignificar esse luto, né. Mas a dor da perda é eterna, enquanto você tiver, porque a dor não existe dor maior no mundo para uma mulher do que perder um filho, acredito eu. Não, não existe. Não exi Com certeza é igual eu sempre falo, o Mateus ele é capa do meu celular até hoje. O Mateus, faz 5 anos que ele me deixou, ele nem perguntou se ele podia ir, ele me deixou e tá tudo certo. Deus fez o que foi melhor para ele, mas assim, o Mateus é vivência, o Mateus vive em mim todos os dias, então assim, é muito difícil. Hoje eu vivo bem? Vivo, mas tem dia que dói mais, tem dia que o serviço é tão desgastante que você passa e você não lembra, mas tem dia que você fala assim: "Eu preciso ver ele, eu preciso onde ele está eu não vou, mas eu vou no cemitério, faço só a minha oração, converso com ele, eu sei que lá ele não está lá, eu sei disso, mas eu preciso mostrar que ele ainda faz parte da minha vida, e o luto ele nunca vai ser superado. A gente vive. Eu vivo hoje. Hoje ele está aqui comigo, hoje ele está presente, eu vivo o Mateus hoje. Porque eu só a única coisa que eu tenho certeza, que o Mateus está melhor que eu, e está melhor do que ele vivia aqui. Sim. Só isso.
E que eu não fui egoísta, isso eu preciso deixar muito claro para as pessoas, eu não sou egoísta, porque quando o Mateus me deixou, eu falei para Deus: "Faça um milagre na vida dele". As pessoas, amiga, querem um milagre que eu fique. Qual é o que você quer de milagre para o outro que está doente? Que eu cuide, que eu fique, que eu faça. Mas até quando Deus recolhe a pessoa da dor e do sofrimento, ele fez o milagre. Quando você fala na perda, eu vejo que o Mateus não fo não você não perdeu o Mateus, você ganhou 9 anos da sua vida, né. Sim. Você ganhou os 9 anos que você teve a mais pura dedicação, o mais puro amor, né, e deu todo o cuidado que o Mateus poderia ter e merecer naquele momento. Eu acredito que pai e mãe não erram, tudo que eles fazem naqueles momentos, num determinado momento, é para o melhor, e que tudo que a gente faz é dando o melhor para o filho. Talvez lá na frente, a gente amadurece e vê que e revê algumas situações que poderia ter feito de uma forma melhor, mas naquele momento era o que ele poderia entregar, né. É. E eu tenho certeza, Edna, que tudo que você fez pelo Mateus foi o seu melhor, e ele recebeu esse melhor, e eu fico muito feliz que existem mulheres como você, que queiram compartilhar histórias de superação, uma história que você conta com leveza, né, você não sente raiva. Tem pessoas que fica amarguradas com Deus, né, "Por que comigo? Por que levou ele?", mas teve tudo um propósito, né, Edna? Teve, com certeza. Nós somos evangélico, eu e meu esposo, né, somos batizado. Não é falando de denominação, por Sim, favor, sim. não é, tá. Mas assim, ficamos muito tempo, aí veio o Mateus, ficamos afastado, ia em uma, ia em outra, sabe. Mas em determinado momento, Mateus o Mateus obrigou a gente a voltar, o Mateus mostrou que ele precisava ir para a igreja. Então assim, quando o Mateus voltou, que nós voltamos, nós estamos presente até hoje na igreja, porque a gente precisava que Deus direcionasse a minha família para dar o conforto, o nosso conforto em Deus, por ter perdido o Mateus, e assim, não, acho que não saímos do prumo, não, porque Deus estava na frente, sabe, Deus tá guiando, Deus está mostrando, Ele dá força, porque eu creio que se eu tivesse perdido o Mateus quando eu não estava na presença, não estava na Talvez igreja, você não agiria da não forma que agiria dessa você forma, não agiríamos, né, não agiríamos dessa forma, não agiríamos com essa aceitação. Alguém tem que dar força, alguém tem que mostrar que Deus é Deus, sabe, que Ele tá lá e Ele só fez o que foi o melhor. Por isso, mas se fossem outras épocas, em outros momentos, acho que viria sim a negação, viria o porquê eu perdi, o porquê, sabe? sim. Mas não, acho que quando a gente tá na presença, sabe, que Deus faz os melhores todos os momentos, né, e que não é fácil, não é fácil perder, não é fácil aceitar, não é fácil. Eu estava pronta para pedir a exoneração do meu concurso para cuidar do Mateus. Já tinha conversado com meu esposo, vamos ver como vai ser. E iria sair, sabe, porque a gente faz as coisas, sabe, a gente Sim. pensa, e Deus não. Deus falou assim: "Mas por que eu tenho que deixar ele em sofrimento?". Ô Edna, existe alguma lei que ampara, que chegou a amparar vocês? Ajuda com medicamento, ajuda com o oxigênio, nada, foi tudo Nada, por conta? tudo por Uhum. conta nossa. Fui algumas vezes tentar aposentar o Matheus, porque ele tinha direito. Fui algumas vezes pedir, suplemento alimentar, porque o suplemento dele era caro. Teve um episódio muito interessante, até na pedida do suplemento. Conversei com o promotor, expliquei, levei o pedido, né, que ele precisava de latas de suplemento, né, quantidade de suplemento. Ele olhou bem para minha cara, ele olhou nas minhas rendas, né, sou professora, né, então assim, eu sou muito sincera, eu sou professora. Professora ganha mal, Sim.
e ganha bem também, então depende do ângulo, do ponto de vista de qualquer um, mas era direito dele e não meu. Cheguei lá e aí ele olhou bem pra minha cara e falou assim: "Vou te dar uma lata por mês". Aí eu falei: "Doutor, mas ele tá pedindo 30, o senhor vai me dar uma?" Aí ele: "É, você merece uma". Eu falei: "Não, não Meu precisa". Deus. Falei: "Não, doutor, se for para ser só uma, não preciso, pode deixar". Se eu precisava de 30, ele olhar para minha cara e falar que ele ia me dar só uma, não ia fazer efeito nenhum, uma mais, uma menos, não ia fazer efeito, né. Aí daquela vez eu saí bem decepcionada, sabe, porque não era para mim, não era direito meu, era do Matheus, era para ele. Mas assim, nós que arcamos com todos os gastos do Matheus, nossa, mas assim, não me arrependo. Faria tudo de novo, Faria Edna. tudo de novo, tudo, tudo de novo. Correria atrás de novo, receberia não de novo, tudo de novo. E faria tudo de novo. Às vezes um pouco melhor, de ponto de vista, Hoje, tendo mais mas conhecimento, que estaria indo no lugar ido no lugar certo, falando com a pessoa certa, é, né, mas no desespero, a gente não sabe nada, a gente é ignorante, a gente não sabe, né, por onde recorrer, e a gente aceita qualquer coisa que a gente sabe que o qualquer coisa ele não pode existir. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né. Se é é, de direito, é obrigação do Estado, né. e assim, mas aí depois disso aí a gente falou: "Não, vamos vida que segue, vamos trabalhar", a gente trabalha para isso, né. Com certeza, mas e Que tem quem está naquele outro lado, na outra posição também, né, Edna? é, Ainda bem que vocês foram então você continuou trabalhando e cuidando do Mateus? continuei trabalhando e cuidando do Matheus. Eu pensei que Por você isso ficou acesso total com o Mateus. não, o Matheus, ele minha mãe me ajudou, minha mãe cuidava dele para mim. A minha mãe cuidava, eu trabalhava. Minha mãe é o meu porto seguro, minha mãe Nossa, é Edna. minha rocha, minha fortaleza, é minha mãe. Meu porto seguro é minha mãe, quem me ajudou é minha mãe. E de eu sair do serviço para cuidar dele foi na última internação, que ele saiu com oxigênio, mas aí como ele passou mal, veio a fatalidade, né. Mas assim, mas faria tudo de novo. Pelo Matheus ou necessário o Gabriel ou necessário a Adriele, com certeza, faria e faço qualquer coisa por eles. Eu não tô aqui para ficar batendo só na dor, mas eu achei lindo como que você transformou a sua saudade, sabe, você ressignificou a sua saudade. E admiro demais você pela sua jornada. Tive uma chefe que na época me ajudou demais, nossa, e ela sempre falava: "Uma dor compartilhada dói menos". E realmente isso é verdade, sabe, quando eu compartilho a minha dor com o outro, não é para expor, não é para mostrar para o outro, mas é para falar que nós estamos juntos, que nós vamos vencer juntos. Quando eu compartilho a minha dor, eu vou vencer com você o que a gente pode levar para o mundo, sabe. Compartilha, eu não quero saber da sua vida, mas eu preciso te ajudar e é um compartilhamento disso, sabe. É verdade. Que a gente não jamais a gente não precisa saber da vida de ninguém, Não, mas a mas gente uma compartilhamento é sim, importante. inclusive esse espaço é sobre isso, a gente precisa dar voz, né, às pessoas, às mulheres, para contar as histórias, para que outras pessoas que sintam essa conexão com histórias e às vezes tá passando por uma situação semelhante à nossa, à sua, às vezes ela olha e diz: "Se ela conseguiu, também vou conseguir", né. Com É um certeza. encorajamento que a gente dá para as Sim. mulheres, e é a voz que às vezes fica reprimida por tanto tempo que você não consegue verbalizar isso, né, e Hum, isso te adoece, com né. certeza, com E certeza. eu sou muito agradecida por ter tido a sua presença aqui Obrigada, hoje. muito obrigada a você, obrigada pelo convite, obrigada por deixar eu falar do meu Matheus. O meu Matheus foi ele foi não, ele é ainda muito amado. O Matheus tem uma foto do Matheus, eu mandei fazer o Matheus numa cadeira de roda de crochê, ele fica em cima da minha estante, assim, ele tem o espaço dele ainda, ele está muito vivo na minha família, sabe, ele está muito vivo nas nossas coisas, então o Matheus, assim, eu olho, eu chego, ele está lá, né, as coisas dele estão lá. Esses dias achei o telefone dele, coloquei nas coisas dele lá, porque ele é isso, sabe, ele é importante, ele ainda continua sendo importante mesmo não estando, e valorizando os pequenos detalhes na nossa vida. Que bom ter você, né, a humanidade precisa de mais mulheres como você, o Matheus pode eu tenho total certeza que ele
Foi muito grato enquanto estava aqui em ter tido a melhor mãe que ele poderia ter tido, a melhor família, a melhor vozinha, o melhor paizinho, os irmãos também que colaboraram, né, para que ele pudesse ter ficado fisicamente os 9 anos com vocês. Hum. E é isso, Regina. Muito obrigada, eu Obrigada a agradeço você, muito obrigada a você. você ter vindo, ter aceitado, e Muito obrigada, muito obrigada, eu que agradeço. e realmente não posso reclamar, eu não posso questionar, eu não posso murmurar, porque eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte para o outro ser forte do meu lado. Para os Só que ficaram, para os que ficaram, só isso. e por você, Certeza. e Faça o por meu melhor. você. Eu faço Maravilhosa você.